Técnica Yao. Lu Ying de repente abraçou An e sussurrou em Banshee Descents. Conteúdo patrocinado. Balançar. De repente, a atmosfera mudou. An sentiu como se tivesse entrado na sombra da escuridão. Olhar para o mundo exterior era como se estivesse olhando através de uma camada de vidro cinza. An não apenas foi abraçado por Lu Ying e empurrado para a sombra, mas dois braços magros também saíram da sombra, agarraram Jianjia e Feng Wanzhou e os trouxeram para a sombra também. An acabou de notar que a técnica Yao de Lu Ying criou uma sombra parecida com uma Banshee, com o cabelo solto, em um vestido longo. Jianjia, Feng Wanzhou e ele próprio estavam agora sob a sombra do Banshee. Estrondo. Sem tempo para pensar, a besta espiritual de nível demônio feroz já se apressou e não estava a mais de uma dúzia de metros de distância. Perigo! An inconscientemente começou a agitar sua boa estranguladora de estrelas, mas Lu Ying apenas o segurou em silêncio. Shua! Algo milagroso aconteceu. O demônio feroz agiu como se nem tivesse notado An e sua tripulação, e passou diretamente a alguns metros de onde eles estavam para atacar outros caçadores de almas. An ficou aliviado e então notou o rosto de Lu Ying ficando rosado até o pescoço e seus olhos estavam deslumbrantes. Acontece que foi porque ela abraçou An com muita força. Os dois estavam muito unidos e An podia sentir claramente um par de pêssegos saltitantes contra o peito. Conteúdo patrocinado. Sendo muito jovem, foi também a primeira vez que Lu Ying teve esse contato íntimo com um sexo oposto. Ela naturalmente sentiu a forte tentação do sexo oposto e seu rosto corou. Sem. Lu Ying pareceu de repente perceber algo. Ela nervosamente empurrou An para o lado e sentou-se. Seu rosto ainda estava rosado e ela ainda respirava com dificuldade. Essa é a dimensão sombria? Feng Wanzhou ficou muito surpreso e não pôde deixar de perguntar. Lu Ying assentiu e respondeu, sim, contanto que não estejamos muito perto da besta espiritual, ela não nos notará. Estamos muito seguros aqui. De repente. Feng Wanzhou imediatamente hesitou, abriu os braços para bloquear a frente de An e dos outros enquanto rapidamente gesticulava alguns sinais com as mãos e dizia, não olhem, o demônio feroz está usando a habilidade matar almas. An também hesitou. A razão pela qual as Soubeas eram poderosas é porque esses monstros estranhos que viviam no outro lado do universo tinham a habilidade Soul Kill. Resumindo, a habilidade Soul Kill era um ataque de energia espiritual. Não danificou o corpo físico do inimigo, mas foi diretamente para a alma do inimigo e para a região cerebral de 0 grau. Soul Kill foi extremamente mortal, mesmo as elites do nível dos senhores da guerra eram poderosas apenas em termos de sua força física de combate, mas seu poder espiritual não parece ser invencível. Quando a besta da alma usa Soul Kill, muitas vezes ela pode matar diretamente qualquer senhor da guerra, e às vezes nem mesmo os super senhores da guerra conseguem se defender contra ela. E é por isso que as feras almas tinham a reputação de matadores de ais ou senhores da guerra. Embora Feng Wanzhou tenha avisado, An ainda não pôde deixar de olhar. Então, o que An viu o chocou completamente. Conteúdo patrocinado. Dentro de um instante, um arco negro foi disparado da boca do demônio feroz, como uma nuvem de tempestade, varrendo rapidamente a terra. Qualquer guerreiro que tocasse o arco negro teve sua vida tirada imediatamente, caindo no chão. Seu corpo enrijeceu lentamente e perdeu o fôlego para sempre. Todos os caçadores de almas que sobreviveram até agora eram elites. Na verdade, eles nem tiveram a menor chance de revidar? Isso é muito assustador. Foda-se. Li Xian deu um soco no chão do companheiro de equipe à sua frente. Neste momento desesperador, Li Xian não se importa mais com nada. Ele também gesticulou rapidamente com as mãos, fazendo os mesmos selos de Feng Wanzhou. A energia da fonte começou a condensar em suas mãos, formando lentamente uma estrela cruzada. Li Xian à distância também estava fazendo a mesma coisa, talvez fosse algum tipo de método que restringisse a habilidade Soul Kill. Boom! Quando Soul Kill entrou em contato com Li Xian, todo o seu corpo voou,
mas o selo da estrela cruzada o protegeu. Ao mesmo tempo, a armadura preta em seu corpo também brilhava com uma luz estranha, fazendo com que o Soul-Kill do demônio feroz não entrasse no corpo de Li Xian, mas o empurrasse para longe como uma onda. Depois de evitar o golpe, Li Xian parecia inquieto. Com o rosto todo pálido, ele rastejou para dentro da pirâmide de diamantes. Quanto a An e os outros, embora não fossem alvo direto da morte da alma, seus cérebros ainda pareciam um pouco entorpecidos. Esta foi a reação em cadeia desencadeada pelo Soul-Kill, mas felizmente havia Feng Wanzhou usando seu selo único protegendo-os, eles estavam bem e só se sentiam um pouco desconfortáveis. Conteúdo patrocinado. Olhando mais longe, o chão estava coberto de cadáveres. Mais de 40 sobreviventes de caçadores de almas, todos estavam mortos agora. E também havia um grande número de pequenas feras-almas, todas elas também foram mortas pelo demônio feroz. Era inimaginável o quão surpreendente é esse ataque. Destruiu diretamente as almas de outras criaturas. Todos os corpos das vítimas estavam intactos, mas suas regiões cerebrais foram transformadas em escória. Se não fosse Lu Ying que impediu An, então ele provavelmente já teria morrido como os outros caçadores de almas. Obrigado. An colocou a mão no ombro de Lu Ying e disse. Na verdade, An não quis dizer mais nada, ele apenas via Lu Ying como uma irmã mais nova. Mas Lu Ying claramente não pensava isso. Jovem e com um corpo pequeno, ela era incrivelmente charmosa. Ela olhou sedutoramente para os sólidos músculos do peito de An e sua pequena língua rosa lambeu suavemente os lábios. An abaixou os braços e Lu Ying apenas usou sua mão pequena e fraca para segurar a mão de An, e tudo isso foi feito com bastante naturalidade. Jian Jia viu tudo isso, mas esta jovem senhorita da família Lu Shui não sentiu nada de estranho. Ela também via Lu Ying como uma irmã mais nova. Ela é tão pequena, como ela poderia entender a coisa entre homens e mulheres? Feng Wanzhou cerrou os dentes e disse, e se eu soubesse que as coisas chegariam a esse ponto, não teria passado minha técnica Southern Star Cross para Li Xian. Southern Star Cross? An perguntou curioso. Feng Wanzhou disse, vó, essa é a técnica de defesa que Li Xian e eu usamos quando nos defendemos contra a habilidade de matar almas. Disse que é do Deus Rei. E a armadura do Rei Deus no corpo de Li Xian também tem a capacidade de resistir aos danos da morte da alma. Esses são 2 tesouros na captura de feras anímicas. Conteúdo patrocinado. Claro, se alguém encontrar uma besta de alma que seja muito poderosa, então não será suficiente apenas usar a técnica Southern Star Cross, mas também a cooperação da armadura do Rei Divino. Desde o estabelecimento da guilda, sempre foi o rei da guilda que possui a armadura do Rei Deus. Então, ao me aposentar, passei a armadura do meu Rei Divino para Li Xian. Então, olhando para o lado, Feng Wanzhou olhou para Lu Ying, curvou-se respeitosamente com as mãos entrelaçadas e disse, e não sabia que a senhorita Lu realmente praticava a técnica Yao, agradeço por ter salvado minha vida. Feng Wanzhou tratou Lu Ying com muita solenidade e sua atitude era decididamente diferente de antes, quando ele a via apenas como uma garotinha. Vendo todos valorizando Lu Ying que sabe usar a técnica Yao, a grande senhorita Jian Jia ficou um pouco insatisfeita, como se fosse inferior a ela. An franziu a testa e não teve escolha a não ser dizer, Jian Jia, seu poder do tipo água total é um dos poderes mais fortes que já vi em minha vida, então mais tarde poderei precisar de sua ajuda. Então, com a técnica Yao de Lu Ying, a Southern Star Cross do velho Feng, podemos deixar este lugar vivo com certeza. Jian Jia realmente tinha o temperamento de uma criança. Quando todos elogiavam Lu Ying, ela não ficava feliz, e agora que todos a elogiavam, ela estava feliz novamente. Feng Wanzhou balançou a cabeça e disse, e não podemos ir embora. Vocês querem deixar a colmeia do vórtice, e isso requer o controle remoto de fronteira de Li Xian. Eu quero minha vingança, isso requer a vida de Li Xian, e também ao tesouro do Rei Deus dentro desta pirâmide de diamantes. Agora resta apenas Li Xian,
e ele também recebeu um ataque soul kill do demônio feroz. Agora é a melhor chance que temos de matá-lo. An hesitou por um segundo, olhou para Lu Ying e Jianjia e ambos assentiram levemente. É isso mesmo, devido à interferência do demônio feroz, os guardas de Li Xian foram completamente aniquilados. Ele está sozinho agora, mas havia 4 pessoas ao lado de An, cada uma com uma habilidade única e poderosa. An disse com uma voz profunda: tudo bem, a seguir vamos matá-lo e roubá-lo. Droga, Li Xian bateu com o punho na parede do santuário do Rei Deus, parecendo enfurecido. Conteúdo patrocinado. Lá fora, o demônio feroz da besta da alma ainda estava rugindo. Esta criatura aterrorizante tinha um sério senso de orgulho e, se não conseguisse matar aqueles que o machucaram, não iria parar até que o fizesse. Só então, 4 pessoas saíram de dentro do santuário, todas figuras diferentes. O mais baixo do grupo franziu a testa: Rei Li, como você provocou o demônio feroz? Se for esse o caso, cobraremos o dobro por este caso. Li Xian ficou indignado. Quando ele provocou o demônio feroz? Obviamente foi obra de An. Depois de encontrar esses monstros, apenas fuge e não cause mais problemas, mas An entra e esfaqueia o monstro. Esplêndido e com certeza, o monstro feroz ficou completamente enfurecido. Agora, não apenas os homens de Li Xian estavam todos mortos, mas também sua própria vida estava em perigo. Tudo por causa de An, o criador de problemas. Agora tudo estava uma bagunça. Ok, combinado, o dobro está bem. Contanto que você consiga matar An e Feng Wanzhou, dinheiro não será problema. Há uma besta de alma de nível superior com An, deveria ter olhos cinzentos, um pouco inferior ao demônio feroz, mas ainda assim vale muito dinheiro. Li Xian respondeu. O lutador mais alto balançou a cabeça: Rei Li, as coisas provavelmente não são tão fáceis quanto você descreveu. Já existe um demônio feroz lá fora, então você adiciona Feng Wanzhou e o cara An, junto com uma besta de alma de olhos cinza, as chances não estão a nosso favor. Li Xian sorri: e não se preocupe, o demônio feroz é forte, mas não está no mesmo time que Feng Wanzhou. O velhote Feng Wanzhou me odeia até a morte. Ele vai tentar entrar no santuário, e aquele cara An com certeza seguirá Feng Wanzhou. Até lá só temos que cuidar desses 2 mais um olho cinza. Então vocês 4 mais minha força, isso pode ser feito. Os 4 guerreiros Espers trocaram olhares e assentiram. O guerreiro gordo respondeu: mesmo que ainda haja riscos, mas como envolve olhos cinzentos, aceitaremos este trabalho. Rei Li, nem tudo está perdido, todos os seus homens foram mortos pelo demônio feroz. Se não fosse por nós nos escondermos aqui com antecedência, sozinho você não seria páreo para Feng Wanzhou. Mas agora Feng Wanzhou acredita que você está sozinho no santuário e com seu ódio por você, ele certamente virá. O guerreiro mais baixo disse: a propósito, ouvi dizer que há algum tesouro do Deus Rei? Isso é verdade? Que tesouro? Nunca ouvi falar disso. Li Xian negou. Esses 4 homens foram os assassinos pelos quais ele pagou um alto preço. Considerando que ele tinha vários homens que eram apenas caçadores de almas em vez de assassinos, esta carta escondida que Li Xian planejou em suas mangas agora era realmente útil. Quanto ao tesouro do Rei Deus, Li Xian não quer compartilhá-lo com esses 4 caras. Ele planeja mantê-lo para si. Os assassinos já têm sorte de ter uma besta alma de olhos cinzas. Conteúdo patrocinado. As feras da alma foram julgadas pelos seus olhos. Quanto mais profunda a cor de sua pupila, mais forte é a besta da alma e, portanto, mais valiosa. O ovo negro de An era um olho cinza? Ninguém sabe, o próprio An também não sabe, porque o ovo negro ainda estava escondido em sua casca de ovo, não querendo ir embora, e ninguém viu sua verdadeira face. Li Xian fixando o ovo negro como um olho cinza foi pura especulação. O radar de caça-alma deixado pelo Rei Divino poderia ser usado para escanear a besta da alma na área e determinar seu nível com base no nível de flutuação de energia da besta da alma. O índice do radar de caça às almas mostrou que o ovo negro era um olho cinza,
e Li Xian acreditou. Shua. Li Xian acenou com a mão. Agora vocês vão se esconder, acho que não demorará muito, Feng Wanzhou e Yan virão. Esse velhote, ele pode realmente escapar do rastreamento do demônio feroz, parece que ainda manteve uma carta na manga e não deu todas as suas coisas para mim. Mas isso não importa. Em breve, tudo que o velhote tem será meu. Os 4 assassinos recuaram silenciosamente, e o mais baixo riu e disse, tecnicamente falando, é nosso. Sem hesitar, An e Feng Wanzhou decidiram agir imediatamente. Usando a técnica de Lu Ying, o grupo de 4 pessoas de An se move em direção à pirâmide de diamantes. O demônio feroz ficou indignado. Ele andou ao redor da pirâmide, rugindo alto. Depois de usar uma habilidade de matar almas, o demônio feroz parecia cansado, mas o pensamento de vingança o mantinha inquieto. Normalmente falando, técnicas dominadas como o Soul Kill não podem ser usadas continuamente. Para bestas Soul de nível inferior ou jovens, elas não apenas podem causar um dano limitado, mas também perderão a vida após usar um Soul Kill. Somente para bestas espirituais de alto nível, como o demônio feroz, elas poderiam sobreviver depois de usar uma morte de alma. De acordo com o mito, as verdadeiras bestas almas de nível superior podem usar 3 almas mortas e não morrer, mas isso requer uma besta alma gêmea de pupila negra de nível superior. Se os 2 olhos do demônio feroz não estivessem na cor mais profunda, então no máximo ele poderia usar 2 mortes de almas. An entrou cuidadosamente no santuário deixado pelo Deus Rei. O exterior do santuário era uma estrutura de diamante, mas estava incrustado com pedras negras, juntamente com uma série de pedras brilhantes que iluminavam toda a pirâmide. Conteúdo patrocinado. A imponente estrutura da torre dava uma sensação de opressão, fazendo com que as pessoas dentro dela se sentissem insignificantes inconscientemente. O grande salão era muito amplo, rodeado por colunas de pedra negra. Li Xian ficou perto do meio do salão, sozinho, mas não parece ter medo de Feng Wanzhou e Yan. Li Xian sorri, e mestre, pensei que você estivesse perdido. De agora em diante, não me chame de mestre. Feng Wanzhou responde profundamente, pensar que eu criei você, tratei você como meu próprio filho, e toda a sua armadura, seu privilégio, foram todos passados por mim. Mas você não se importa com os velhos tempos, planejando cruelmente não apenas me matar, mas também matar seus 3 irmãos. Eles idolatravam você enquanto cresciam e foram mais inspirados por seu irmão mais velho, você. Li Xian sorri, falando em meios cruéis. O que é mais cruel? Eu matando seus 3 filhos estúpidos, ou você matando meus pais? Feng Wanzhou de repente atordoado, com uma expressão dolorosa nos olhos, ele balançou a cabeça, as coisas não eram o que você pensa. Eu era muito próximo dos seus pais, não os matei. Li Xian responde friamente, todo mundo sabia que você foi apelidado de maluco, se não fosse por suas travessuras malucas que causaram problemas, como a caça às almas poderia falhar? Se não fosse por você provocar a besta da alma, falhando na caça às almas, como meus pais poderiam morrer? Você só me acolheu, não por gentileza, mas por culpa e empatia. Você sente que culpou meus pais, mas eu não preciso da sua empatia. Para falar a verdade, não só seus 3 filhos foram assassinados por mim, sua esposa obesa também foi assassinada por mim. Coloquei um veneno de sapo que acelera os batimentos cardíacos no chá da manhã, pouco a pouco, sem ser detectado. Mas com o tempo, isso irá esgotar o coração da sua esposa. Ela não é como você, não tem o poder de proteger seu corpo, então ela foi lentamente torturada até a morte por mim. Você se lembra de como ela sentiu dor quando estava morrendo? Você estava lá. Pare com isso, chega. Feng Wanzhou grita, de minha esposa, ela sempre tratou você como seu próprio filho. Mas eu nunca considerei vocês 2 meus pais. Li Xian gritou, não preciso da sua empatia, você é o assassino dos meus pais. Eu estaria envergonhando o nome da minha família se não vingasse esse crime. Bum! Feng Wanzhou sentiu como se tivesse sido atingido por um raio e parecia ter envelhecido em um piscar de olhos.
Conteúdo patrocinado. Oh, que pecado, se não fosse por Feng Wanzhou que criou Li Xian, neste mundo obscuro de colmeias de vórtices, não haveria como ele sobreviver até hoje. Acontece que ele criou uma cobra venenosa. Pensar na trágica morte de minha esposa, que pesava cerca de 90 quilos e pesava apenas 60 quilos quando morreu, quão cruel e quanto sofrimento ela suportou, e tudo por causa de Li Xian. Depois havia os 3 filhos. Quando Feng Wanzhou decidiu dar o cargo de presidente a Li Xian, os 3 ficaram felizes pelo irmão mais velho. Aos olhos deles, Li Xian era um irmão de sangue. Mas no final, todos morreram tragicamente na trama de Li Xian. O preço a pagar por criar uma cobra venenosa foi um lar desfeito, sem nenhum membro da família sobrevivente. Feng Wanzhou estava com muita dor, com ambos os olhos cheios de dor e lágrimas de arrependimento. Bum! De repente, An já tinha ouvido o suficiente. Obviamente, Li Xian era um homem com um plano, não apenas para tirar a vida de Feng Wanzhou, mas também para quebrá-lo mentalmente. Li Xian revelou seus indescritíveis segredos cruéis abertamente agora mesmo, então isso claramente não tem boas intenções. Quanto a esse tipo de cara sem coração e sem sentimentos, a melhor maneira é deixá-lo perder o coração para sempre. Anular domínio, abrir. An, com o impulso de um tigre, saltou para a frente empunhando sua faca. Quando contra feras almas, o domínio do vazio pode não ser adequado, mas para inimigos humanoides, o domínio do vazio sempre fez o seu trabalho. Mesmo nível e abaixo, nenhum Esper poderia ser páreo para An. Bum! Ao mesmo tempo em que An fez seu movimento, 4 sombras de vários formatos apareceram atrás das colunas onde Li Xian estava. Foram os 4 assassinos ocultos, ao mesmo tempo, a boca de Li Xian se ergueu com um toque de curva estranha. Conteúdo patrocinado. Não posso dizer que An calculou mal, porque viu claramente Li Xian entrar sozinho no santuário. Como ele pode saber que Li Xian era tão insidioso, até planejando homens aqui dentro do santuário? Pela aparência, essas pessoas claramente não eram homens normais, mas eram todos assassinos profissionalmente treinados de primeira linha. O domínio do vazio de An foi aberto e todos os superpoderes foram retirados. Esses assassinos ajustaram sua mentalidade rapidamente. Se eles não puderem usar seu superpoder, eles apenas lutarão com os punhos. Claramente, eles não eram apenas assassinos, mas excelentes assassinos muito experientes. Nesse momento, An havia corrido para metade do caminho e não tinha como voltar. De qualquer forma, na filosofia de batalha de An, não existia retirada. Contra um inimigo. Lute agressivamente. Contra 5 inimigos. Ainda lute agressivamente. Vamos! An gritou, jogando a boa estranguladora de estrelas quebrada em sua mão com ainda mais poder. 1 em 5. Lutar. Capítulo 323, Van mais Lu Ying igual problema resolvido. Conteúdo patrocinado. Tradutor, tradução de Noodleton Editor. Tudo aconteceu tão rapidamente que as mentes dos 4 assassinos estavam em sincronia enquanto cercavam An, e Li Xian recuou para a retaguarda. Esses 4 assassinos que foram convidados por muito dinheiro trabalharam juntos por muito tempo, eles podem habilmente cobrir um ao outro. Supondo que se Li Xian se apressasse para se juntar à formação deles, ele poderia até mesmo arrastá-los para baixo. Como a maioria dos assassinos, eles não tinham nome e, mesmo que tivessem nomes, não contariam aos outros. As pessoas que os contrataram só sabiam que eram chamados de 4 mãos negras. A maioria dos assassinos trabalhava sozinho, mesmo assassinos de primeira linha como Lance, que cresceu em uma família de assassinos, não gostavam de cooperar com os outros. No entanto, é completamente diferente com 4 mãos negras. Eles eram conhecidos por sua cooperação. Quer fosse para matar uma pessoa ou 100 pessoas, eram sempre os 4 executando a missão juntos. As 4 mãos negras eram muito experientes, logo após a formação de cerco ser definida, eles lançaram um ataque contra An de todas as 4 direções,
com o objetivo de derrubá-lo logo no primeiro momento. Afinal, atrás de An ainda estavam Feng Wanzhou, Jianjie e Lu Ying. Como Jianjie e Lu Ying eram meninas, as 4 mãos negras decidiram acabar com An instantaneamente e depois acabar com os outros. Como An poderia não saber o que eles estavam planejando? Depois de possuir o cérebro das trevas, a capacidade cognitiva e de julgamento de An já era incomparável com o passado. Diante de um cerco, a decisão de An foi muito surpreendente. Ele decidiu escolher um e focar seus ataques. Caminho de Yao. An de repente acelerou, enlouquecendo em direção ao gordo das 4 mãos negras. An se concentrou nele. Não importa o que deva ser feito com os outros 3, An matará esse gordo primeiro e depois decidirá. Esta foi sem dúvida uma estratégia de luta de rua. Quando se depara com vários inimigos, a única opção é escolher um e acabar com ele. Não importa o quanto dói acertar os punhos de outras pessoas, An ainda tentará acabar com um deles primeiro. Jianjia ficou chocada, An ficou furioso muito rapidamente, o que não lhe deu oportunidade de ajudar An. Além disso, no momento em que An usasse seu poder, todos não seriam capazes de usar o deles, incluindo o poder completo do tipo água, do qual Jianjia se orgulha. Quanto a Feng Wanzhou, ele foi bastante provocado por Li Xian. Pessoas como ele, que viam os relacionamentos como algo muito importante, eram mais vulneráveis a ataques psicológicos. Neste momento, embora pretendesse ajudar An, ele não se recuperou completamente do desespero. Além disso, seu poder também foi tirado por An. Conteúdo patrocinado. Estrondo. O caminho de Yao Jian pode não ser capaz de matar todas as 4 mãos negras de uma vez, mas não há problema em matar os gordurosos. Todo mundo acabou de vê-lo colidindo violentamente com o assassino gordo. Caixa. A boa estranguladora estelar classe Ares entrou em contato com as 2 adagas do assassino gordo, e a arma de An se partiu em 2 pedaços instantaneamente. O assassino gordo ficou extremamente feliz, ele não esperava que a arma de An fosse tão vulnerável, quebrando-se ao meio logo quando a batalha começou. Este poderia ser o maior infortúnio para um guerreiro. Mas antes que o assassino gordo pudesse sentir mais alegria, ele apenas ouviu o som do vento passando por sua orelha. A boa estranguladora de estrelas já quebrou depois de colidir com sua arma, mas An ainda não parou seu ataque e continuou a empurrá-la em direção à cabeça do assassino gordo. Gensi. A lâmina quebrada foi enfiada no olho do assassino gordo. A lâmina pode quebrar. Mas o estilo de luta violento de An nunca mudaria. An enfiou a lâmina quebrada no olho do assassino gordo com uma das mãos e agarrou sua cabeça com a outra, e então empurrou todo o corpo para a frente. Ele não teve escolha senão correr para a frente. Embora a ameaça na frente tenha sido eliminada, ainda havia 3 inimigos de outras direções que o olhavam ameaçadoramente. Com mais 1 milésimo de segundo, a lâmina dos outros 3 assassinos pousaria nas costas de An. Mas depois da trágica batalha anterior, a armadura de An foi destruída, então a única coisa que ele está vestindo é uma armadura de couro que ele casualmente pegou na cidade caçadora de almas. Embora o movimento de An fosse rápido o suficiente, implacável e fluente o suficiente, os inimigos eram, afinal, assassinos experientes. An sentiu um calafrio nas costas e percebeu que a lâmina dos inimigos estava prestes a atingi-lo. Desta vez, mesmo que ele não morra, ele ficaria gravemente ferido. Vendo-a em uma situação tão crítica, bem na hora, uma pequena silhueta apareceu de repente nas costas de An. Na verdade era Lu Ying. Então, a velocidade dela era realmente tão rápida, excedia em muito a velocidade de Jianjie e Feng Wanzhou, e até mesmo a de An também. Conteúdo patrocinado. Agora que pensaram sobre isso, Lu Ying parecia ter esse tipo de poder. Durante aquela grande batalha no Vale Místico, An investiu na fenda dimensional. Mesmo o Super Senhor da Guerra Sima Unfen não conseguiu entrar na fenda a tempo, mas a misteriosa dupla de irmãs Lu Ying e Lu Jin conseguiu cruzar instantaneamente todo o campo de batalha e entrar na fenda. Pode-se ver por isso que Lu Ying com certeza estava equipado com um poder extraordinário,
e esse poder poderia até mesmo ser usado quando An tivesse seu domínio do vazio ativo. Técnica Yao. Lu Ying de repente tocou as mãos dela e sussurrou, Banshee Descends. Estrondo. Jianjie e Feng Wanzhou quase viram claramente, Lu Ying não estava sozinha, mas havia uma Banshee com o cabelo solto com ela. Lu Ying apareceu de repente montado no ombro da Banshee, o que significava que essa Banshee provavelmente seria a protetora de Lu Ying. O rosto de Lu Ying estava pálido e ela quase gritou alto com todas as suas forças e disse, eu não permito que vocês machuquem as pessoas ao meu redor novamente. Quando minha irmã morreu, eu estava muito nervoso e não pude protegê-la. Não permitirei que algo semelhante aconteça novamente. Com o reflexo de Lu Ying, foi realmente possível para ela atacar e salvar sua irmã antes que ela fosse morta pelo executor da Máscara de Leão. Mas o Lu Ying daquela época não era mais o atual Lu Ying. Ela era inexperiente e nem havia experimentado a dor de perder um membro querido da família. Depois de experimentar cicatrizes dolorosas, as pessoas mudariam dramaticamente. Hoje, quando parecia que An estava prestes a se machucar, Lu Ying se destacou e protegeu as costas de An com seu corpinho. Tudo aconteceu sem hesitação, e a velocidade de Lu Ying excedeu em muitos experientes Jianjie e Feng Wanzhou. Uma garotinha assim, depois de vivenciar a tragédia da irmã, embora dolorosa, aos poucos começaria a aprender. Aquela Banshee negra e sombria era de fato a protetora de Lu Ying. Ela ouviu o comando de Lu Ying e, com um estilo imprevisível, a Banshee começou seu ataque contra os 3 assassinos. As garras esqueléticas penetraram no peito dos 2 assassinos. Não havia sangue, mas o coração deles foi retirado diretamente. Apenas dentro de um segundo, a famosa corporação Fur Black Hands tinha apenas o auto-assassino sobrando. O Banshee of Darkness de Lu Ying era muito poderoso, matando instantaneamente 2 assassinos. Mas a deusa protetora de Lu Ying era afinal uma sombra, sem nenhuma entidade física. Embora ela tenha tentado usar seu corpo para proteger Lu Ying, naquele momento, a última faca do assassino já apareceu na frente do rosto de Lu Ying. Conteúdo patrocinado. O protetor de Lu Ying imediatamente ficou nervoso, o que também era estranho, porque parecia que essa sombra não só tinha consciência, mas também tinha sentimentos. Seu amor carinhoso por Lu Ying estava escrito em seu rosto. Afinal, Lu Ying era apenas uma garotinha. Embora ela tenha se apressado nervosamente para proteger An, no momento ela ainda não conseguia evitar estremecer de medo. Neste momento crítico, 2 pés grandes voaram direto acima de Lu Ying, era An. Embora ele tenha saltado para a frente, suas 2 pernas ainda estavam ao alcance para um ataque. Além disso, An praticou os 6 caminhos do vazio, que não só lhe permitiram dominar 6 habilidades finais, mas também o estilo de movimento mais imprevisível do mundo. An inclinou todo o corpo para frente depois de derrubar um assassino, mas suas pernas e pés voaram para cima, atacando diretamente no rosto do assassino alto. Teoricamente falando, assassinos de alto nível não deveriam cometer esse tipo de erro e poderiam facilmente evitar esse chute, mas o segredo é que ninguém esperava que An ainda fosse capaz de contra-atacar nesse tipo de situação de fuga. Mas a atenção do auto-assassino estava totalmente focada em Lu Ying e seus irmãos mortos, e ele foi lançado diretamente pelos chutes de An. Seu rosto se deformou instantaneamente, com o nariz todo inclinado para o lado e os dentes caindo. Era óbvio quanta força An colocou naquele chute. Lamentando. Antes que o auto-assassino pudesse pousar, a Banshee que protegia Lu Ying ficou furiosa. Seus braços ossudos foram inseridos diretamente no peito do assassino alto, arrancando seu coração, pulmão, fígado, vesícula biliar e depois rasgando-os em pedaços. Era imaginável o quão importante Lu Ying era para o Banshee das Sombras. Se alguém ousasse machucar Lu Ying, esse Banshee definitivamente ficaria furioso. Quanto à própria Lu Ying, ela veio diretamente para o lado de An e perguntou se ele estava bem. An hesitou por um segundo, depois assentiu gentilmente e deu um tapinha na cabecinha de Lu Ying, sorriu e disse, obrigado, se não fosse por você,
provavelmente já teria sido esfaqueado algumas vezes. Todos ficaram pasmos. O que acabou de acontecer? Conteúdo patrocinado. Os 4 assassinos que pareciam poderosos, sofisticados e caros, foram todos cuidados por An e Lu Ying. Isso não é um pouco exagerado? Jianjia parecia estar muito zangado. Ela sempre considerou Lu Ying uma garotinha ingênua, mas agora de repente percebeu que Lu Ying era na verdade um oponente muito difícil de lidar. Vendo o quão íntima ela era de An, Jianjia simplesmente não pôde deixar de sentir raiva. Embora Lu Ying ainda fosse pequena agora, ela crescerá eventualmente. A pessoa mais estupefata foi Li Xian. Ele ainda esperava que as 4 mãos negras matassem todos os inimigos, mas agora nenhum inimigo estava morto, e todos os 4 não poderiam estar mais mortos. Que porra é essa? Feng Wanzhou começou a se aproximar de Li Xian passo a passo com uma cara fria, ele pretendia vingar sua esposa e filhos. A furiosa e ciumenta Jianjia também se aproximou do último inimigo, ela queria provar a An que não era pior que Lu Ying. O rosto de Li Xian ficou pálido enquanto ele recuava passo a passo, mas ele finalmente recuou contra uma parede e sentiu um arrepio na espinha. De repente, o som de aplausos veio do salão. Papai papapa. An ficou chocado. Caramba, ainda tem mais gente aqui? É um inimigo? Ou é um aliado? Capítulo 324 Deus Rei Harvey. Conteúdo patrocinado. Tradutor e tradução de Noodleton Editor. Palmas, palmas, palmas. Uma salva de palmas veio do salão, An virou-se para a voz e viu Sen Deng. Sen Deng era o mordomo e governanta de Li Xian. Corria o boato de que Sen Deng não tinha superpoderes e, portanto, foi deixado de fora da equipe para a missão. De alguma forma, ele chegou antes deles ao santuário do Rei Divino. Mas An lembrou que quando a equipe da expedição partiu, Sen Deng ainda estava se despedindo de seus superiores. Mas de alguma forma ele chegou antes da equipe de expedição. An também reconheceu o outro homem. Ele era o homem careca e cego que guardava o templo do Rei Deus. An franziu a testa, a batalha de hoje foi realmente estranha, todos da Vortex Beeve pareciam estar reunidos aqui. Sen Deng e o cego careca pareciam não ter nada a temer. Os dois mal deram uma segunda olhada em An, o que foi uma surpresa, considerando que apenas alguns dias atrás, Sen Deng estava seguindo An como um cachorrinho. Sen Deng. Por que você está aqui? Por que você está com o velho cego e careca? Li Xian perguntou com uma voz profunda. Embora Li Xian e Feng Wanzhou não se dessem bem, eles tinham uma coisa em comum, ambos odiavam profundamente o velho cego e careca. Sen Deng sorriu e se levantou. Como eu poderia perder uma festa tão animada? Li Xian. Você é um grande idiota. Como você não percebeu a estranheza dessa situação? Você se lembra de quem lhe disse para planejar Feng Wanzhou? A expressão de Li Xian endureceu. Foi você. Ele disse. Quem lhe contou sobre o tesouro do Deus Rei? Você. Quem sugeriu que você trouxesse Feng Wanzhou para a equipe de expedição? Conteúdo patrocinado. Você de novo. Após cada uma das perguntas de Sen Deng, a expressão de Li Xian piorou. De repente, ele percebeu que todas as decisões importantes que tomou nos últimos anos foram todas sob a influência de Sen Deng. Ele tinha sido literalmente uma marionete para Sen Deng. Mesmo assim, as perguntas de Sen Deng não pararam. Quem te contou sobre a Soul Beast em An? As Soul Bears nunca viajam perto da Muralha dos Suspiros. Por que é diferente desta vez? Por que as Soul Bears correriam para a Muralha dos Suspiros e esperariam por vocês lá? Você já pensou sobre essas questões? Você esteve me enganando esse tempo todo? Li Xian apontou para Sen Deng e gritou. Sen Deng riu friamente e disse, me enganar você seria um elogio à sua inteligência. Neste momento, o velho cego e careca disse, Sen Deng, você é o escolhido para ser nosso próximo mestre da guilda.
Você deveria ter alguma classe com esses homens moribundos. Senden curvou-se para o velho cego e careca e disse em voz baixa: Senhor, você está absolutamente correto. Só tenho muita raiva reprimida de Li Xian depois de ser seu escravo por tantos anos. A partir de agora atuarei com mais classe. Velho, quem é você realmente? Feng Wanzhou não pôde deixar de perguntar. Ele achou que a situação estava ficando mais estranha a cada segundo. O velho cego sorriu levemente e respondeu: Vocês estão agora no santuário que uma vez construí. Quem você pensa que eu sou? Você é o Deus Rei. Feng Wanzhou congelou e disse: Isso é impossível. Deus Rei Harvey morreu anos atrás. Não tem como você ser Deus Rei. O velho cego disse com indiferença: E se eu estivesse morto, como poderia proteger este grande segredo? Naquela época, eu vim para Vortex Beeve sozinho e encontrei a entrada do Vortex Beeve para Soul City. Foi aqui que conquistei o auge do sucesso e da riqueza da minha vida. Infelizmente, depois de mim, houve cada vez mais guerreiros que vieram para Vortex Beeve. Conteúdo patrocinado. No começo, eu matei todos eles. Mas eu rapidamente percebi que não havia como matar cada um deles. Portanto, decidi fingir minha morte e controlar as coisas no escuro. Não importava que coisas horríveis esses guerreiros fizessem, ou quantas soubeiras eles matassem. Eu não me importava. O que importava era que ninguém tocasse no que enterrei sob a pirâmide de diamante. Depois de todos esses anos, Vortex Beeve e Soul City ainda não eram fortes. Sempre que Soul City ganhava algum poder, sempre aconteciam tragédias, e todas elas foram planejadas por mim. O que procuro é equilíbrio. Tome este momento como exemplo. Você e Feng Wanzhou são os dois guerreiros mais fortes do Vortex Beeve. Se vocês dois e os 200 membros da equipe de expedição morrerem, Soul City perderá sua maior força. Nos próximos 100 anos, ninguém será uma ameaça ao meu segredo fundamental. Quanto ao que acontecerá depois dos próximos 100 anos, a mesma situação será reencenada. Mais uma vez usarei o tesouro do Rei Divino como isca para trazer os guerreiros mais fortes da Cidade das Almas para a pirâmide. Matarei todos eles e restaurarei a paz por mais 100 anos. Será um ciclo. Soul City nunca se tornará forte. Meu segredo estará para sempre seguro. O tesouro do Deus Rei existe, mas nunca pertencerá a ninguém. Todos respiraram fundo. Que plano sinistro! Para proteger seu segredo, Deus Rei Harvey fingiu ser um homem louco, mas ninguém sabia da maldade dentro dele. Gerações dos guerreiros mais fortes de Soul City foram mortas dessa maneira por Harvey. Li Xian gritou com o rosto pálido: velho. Não acredito em nada do que você disse. Não se esqueça. Há apenas 2 de vocês e 5 de nós. Depois de ouvir suas palavras, Feng Wanzhou franziu a testa ligeiramente, mas não fez nenhum comentário. Para Feng Wanzhou, matar Li Xian para a redenção era importante. Mas, para sobreviver, Feng Wanzhou não teria escolha senão trabalhar ao lado de Li Xian. Bum! De repente, a situação mudou. Conteúdo patrocinado. O Rei Harvey apareceu como uma sombra atrás de Li Xian, usou uma espada em forma de megafone e cortou o pescoço de Li Xian. O sangue jorrou como uma fonte e todo o salão se encheu com o cheiro de sangue. O Rei Harvey moveu levemente a espada ensanguentada e disse: Restam apenas 4 de vocês. Li Xian não conhece sua própria força. Até sua morte, ele nunca percebeu que vocês 4, cada um de vocês, são mais fortes que ele. Ele só tinha o protetor da armadura divina. Sem isso, ele não seria oponente de ninguém, incluindo seu professor, você, Feng Wanzhou. Agora, quem devo matar em seguida? A garota que conhece a técnica Yao parece ser uma delícia. A imagem do Deus Rei Harvey era nojenta. Ele era um velho magro com olhos brancos como os de um peixe morto.
Sua cabeça estava para frente e ele cheirava com o nariz, como um lobo cego. Palmas, palmas, palmas. Desta vez, An começou a bater palmas e disse: é realmente um esquema excelente. Quando te conheci, você me aconselhou a trazer Feng Wanzhou para a equipe. Foi só porque você o queria morto. Tenho que admitir. Como soubeste, sua inteligência e habilidades enganosas são de primeira classe. Entretanto, seu engano não é perfeito. Do que você está falando? Deus Rei Harvey gritou. Eu disse que você não é humano. Você é uma besta da alma. An disse calmamente. Todos ficaram horrorizados. An disse que Harvey era uma Soul Beast. Isso não fazia sentido. Como poderia uma Soul Beast ter tanta inteligência e habilidades enganosas? Mesmo Feng Wanzhou, que viveu sua vida lidando com Soul Beasts, não conseguia acreditar nas palavras de An. Você deve me dar uma razão. Harvey gritou. Ele parecia estar muito zangado. An riu e disse: da primeira vez que te conheci, Black Egg continuou uivando, como se tivesse encontrado seu inimigo natural. Eu ainda estava inseguro naquela época. Conteúdo patrocinado. Quando mais tarde conhecemos uma Soul Beast, a reação de Black Egg em relação a ela foi a mesma que a reação dele em relação a você. Mas eu ainda não tinha certeza absoluta. Mas agora, tenho 90% de certeza de que você é uma Soul Beast. É porque você não tem medo do meu domínio vazio. Meu domínio vazio pode eliminar todos os superpoderes, sem exceção. Mas agora mesmo, dentro do meu domínio vazio, você usou o teletransporte para matar Li Xian. Agora posso ter certeza. Não importa o que você seja. Você definitivamente não é um humano ou qualquer espécie inteligente semelhante à humana. Então comecei a pensar mais profundamente. Por que você se preocupa tanto com o segredo por baixo da pirâmide dourada? Se houver um tesouro enterrado debaixo da pirâmide, você poderia simplesmente retirá-lo. Você não precisa ficar aqui e guardá-lo, gastando tanto tempo e esforço para esconder seu segredo. Não faz sentido. Talvez o que estava escondido debaixo da pirâmide dourada não seja um tesouro, mas algo que você não quer que outros vejam. Soul Beasts estão orgulhosos. Acho que assim que soubermos o seu segredo, você se sentirá envergonhado. Então, você morrerá para proteger seu segredo. Pare de falar. Harvey gritou, seus dedos enrugados agarraram o pilar e a rocha ígnea negra foi imediatamente esmagada. Quanto a Jian Jia, Lu Ying, Feng Wanzhou e Sen Deng, todos ficaram em estado de choque. Deus Rei Harvey, o mais forte caçador de Soul Beasts da história, o primeiro homem a alcançar Vortex Beave, não era um humano, mas sim um Soul Beast? Como isso é possível? Feng Wanzhou e Jian Jia queriam dissecar o cérebro de An e examinar se ele sofreu mutação. Como ele chegou a uma conclusão tão assustadora com todos esses pequenos detalhes? Lu Ying, por outro lado, olhava para An com admiração. Quando An revelou a verdadeira face de Harvey e o enfureceu, Lu Ying achou que ele parecia legal. As coisas não eram tão simples quanto você pensa. Mas isso não importa mais. Todos vocês vão morrer hoje. Ninguém sairá vivo. Soul King Harvey ficou furioso além da crença. Feng Wanzhou subconscientemente olhou para o caminho atrás dele e sua expressão mudou. Conteúdo patrocinado. A pirâmide de diamantes tinha apenas uma entrada estreita e ficava logo atrás deles. O demônio feroz parecia ter recebido algum tipo de sinal e usou a boca para bloquear a entrada. Se olhassem para trás, viriam os dentes brancos fantasmagóricos do demônio feroz. Conteúdo patrocinado. An viu essa cena e franziu a testa. Era evidente que o demônio feroz estava pronto para usar a habilidade Soul Kill. O ataque mais poderoso da Soul Beast. Em circunstâncias normais, como o demônio feroz já havia usado Soul Kill uma vez, ele seria fraco e não correria o risco de usá-lo novamente. A única razão para a exceção é que o demônio feroz foi controlado por alguém.
Ah! Harvey riu e disse, agora você sabe por que não tenho nada a temer. Para dizer a verdade, eu criei o demônio feroz. Sua tarefa é proteger esta pirâmide de diamantes, é por isso que o demônio feroz não cruzará facilmente o muro dos suspiros, ou entrará na cidade caçadora de almas. O demônio feroz obedece aos meus comandos e guarda lealmente esta pirâmide. Esteja pronto para enfrentar a ira do Soul-Kill. Malditos humanos! Senden ficou confuso. O interior da pirâmide estava vazio, sem lugar para se esconder. Se o demônio feroz usasse a habilidade Soul-Kill, ele também morreria. Deus Rei, e eu? Senden gritou e correu para os pés de Harvey. Pom! Harvey chutou Senden para longe e disse friamente, você sabe demais, é hora de morrer. Senden implorou, Deus Rei, sou seu servo leal. Eu vou ajudá-lo a governar a cidade caçadora de almas. Harvey não ficou impressionado, não preciso de puxa-sacos como você. Mate-o. O demônio feroz respirou fundo, a habilidade Soul-Kill estava prestes a ser liberada. Este foi um ataque imparável, não fere o inimigo, porque mata diretamente a alma. Conteúdo patrocinado. KKKK. Nesse momento, An sacudiu o pulso, removeu o colar da marca lunar e jogou-o na direção do demônio feroz. Cruz da Estrela do Sul. Feng Wanzhou usou seu ataque para se defender contra o Soul-Kill e puxou An e os outros para trás dele. A marca lunar de An voou em direção à boca do demônio da luta na velocidade da luz. An ativou o compartimento quando o jogou fora, para que só fosse aberto quando o colar alcançasse a boca do demônio da luta. Estrondo. Um monte de objetos aleatórios saiu. Havia a faca de cirurgia a laser de An, matéria-prima para armazenar feras mutantes e muito veneno. Fierce Demon tentou lançar seu ataque Soul-Kill, mas sua boca foi bloqueada por todos esses objetos aleatórios. Neste momento crucial, foi novamente o pensamento incomum, mas milagroso de An. Foi inacreditável como ele teve uma ideia tão engenhosa. An às vezes não parece um guerreiro, ele era mais criativo e cheio de ideias estranhas. O compartimento da marca lunar continha 1000 metros cúbicos e milhares de objetos aleatórios. Continha até mesmo o projeto inestimável, mas An jogou tudo fora sem pensar duas vezes. Fierce Demon tentou atacar, mas não conseguiu, pois sua boca estava cheia. Os olhos cinzentos do demônio feroz ficaram com medo. Mesmo que Soul-Kill tenha sido lançado, por causa dos objetos aleatórios em sua boca, o poder de ataque foi bastante diminuído. Pior ainda, uma parte do ataque foi desviada e voou de volta para o demônio feroz. Conteúdo patrocinado. Boom! As sombras confusas se espalharam como tempestades de poeira e se espalharam pela pirâmide. Feng Wanzhou cerrou os dentes e despejou toda a sua energia para energizar o Southern Starcross. An e Feng Wanzhou usaram todo o seu poder, mas o ataque Soul-Kill foi muito poderoso. An começou a ficar tonto e seus ouvidos zumbiam, ele sentiu como se estivesse caindo em um abismo. Neste momento crucial, a Banshee que protegia Lu Ying avançou, empurrou todos para trás e absorveu todo o dano do Soul-Kill. Em meio ao caos, An ouviu Lu Ying gritar "Oh mãe!". Mas An não pensou muito nisso, Lu Ying provavelmente estava com muito medo. O poder da morte da alma foi poderoso, mas passageiro. Harvey não conseguia acreditar no que via. An e os outros sobreviveram à morte da alma do demônio feroz. Tudo foi creditado à tripla proteção da ideia engenhosa de An, do Southern Starcross de Feng Wanzhou e do protetor Banshee. Boom! O demônio feroz caiu no chão, morto pelo Soul-Kill desviado. Até sua morte, o demônio feroz ainda não conseguia entender como esses caras escaparam de seu Soul-Kill e como o ataque foi desviado para si mesmo. Soul-Kill deveria ser imparável. Quanto a Senden, ele não poderia estar ainda mais morto e se tornou um corpo gelado. Entre os quatro, Feng Wanzhou sofreu os ferimentos mais graves porque estava na frente. Ele não conseguia mais ficar de pé.
Mas ainda havia Anne. Embora sua cabeça estivesse latejando, Anne ainda permanecia firme. Seus olhos estavam vermelhos e ele caminhou em direção a Harvey passo a passo. Conteúdo patrocinado. Jianji o seguiu de perto e limpou o sangue da boca. Ela estava cheia de raiva. Como filha preciosa do clã Lushui, quando ela sofreu ferimentos tão graves. Lu Ying milagrosamente parecia não ter sofrido nenhum ferimento, mas a Banshee que a protegia não perdoava tão facilmente e parecia querer mastigar Harvey vivo. Ah! Harvey riu friamente e balançou a cabeça. Eu nunca teria pensado que vocês ainda estavam vivos depois de tudo isso. Depois de todos esses anos, vocês foram os primeiros que me forçaram a me revelar. Bem, eu pessoalmente matarei todos vocês. O corpo de Harvey de repente começou a inchar como um sapo. Anlan congelou e gritou: "Oh não! Este demônio vai se transformar! Pare ele! Não podemos sobreviver a outro ataque de Soul Kill!" Boom! Todos começaram a liberar seus poderes mais fortes para impedir Harvey. Anne estava certo. A forma original de Harvey era uma Soul Beast. Como ele conseguiu se esconder na colmeia Vortex por tanto tempo não era mais importante. O que importava era que eles tinham que detê-lo. O poder mais forte de uma Soul Beast era a habilidade Soul Kill. An, Jianjia, Lu Ying e Feng Wanzhou não sobreviveriam a outro ataque Soul Kill. Eles estavam correndo com o tempo. Eles precisavam impedir a transformação de Harvey antes que ela estivesse completa, pois todo o resto seria tarde demais. Mas Harvey era um monstro com pele dura como aço. Ele é uma Super Soul Beast. Nenhum ataque funcionaria com ele. Feng Wanzhou se ajoelhou e parecia que estava prestes a desmaiar. Corra! Eu protegerei vocês. Conteúdo patrocinado. An congelou. Ele se lembrou da época em que eles lutaram contra o demônio feroz fora da pirâmide. Mesmo tendo usado seu ataque mais forte, ele só deixou uma marca leve na bunda do demônio feroz. A pele do demônio feroz era realmente mais dura que o aço. Correr. Para onde eles poderiam correr? Se Harvey fosse uma besta da alma mais forte que o demônio feroz, ninguém poderia escapar da pirâmide. Esperar pela morte deles? Nunca. Esse não era o estilo de An. Jianjia. An gritou: "Use o selo de gelo. Congele o chão." Jianjia não entendeu as intenções de An, mas seguiu suas instruções de qualquer maneira. An sempre teve ideias engenhosas. Jianjia sabia que precisava confiar nele. A testa de Jianjia estava cheia de suor, ela realmente estava usando todos os poderes que tinha. O poder do Esper do tipo água era realmente incrível, o solo negro congelou espontaneamente. A temperatura caiu para menos 100 graus Celsius e o solo ficou coberto por uma camada de cristais brancos. Boom! Harvey completou sua transformação. Como esperado, ele era uma Soul Beast mais forte que o demônio feroz. Neste momento, uma luz elétrica branca desceu direto do céu. Caminho dos deuses. An bateu a palma da mão no chão congelado e disse com voz rouca: "Agradeça a J. John novamente por este bônus mensal chap."